Irmãos, o louvor é algo grandioso. Como nós somos privilegiados em louvar esse Deus. Este louvor, irmãos, a Ele seja a glória, a honra, o louvor, para todos sempre. Este deve ser o princípio de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O louvor para o Senhor. O que nós fazemos aqui é apenas um ensaio, uma introdução. Se somos abençoados quando louvamos ao Senhor, quanto mais na eternidade, na presença dEle. O expressar do louvor é algo grandioso. Tem uma parte de um salmo que diz que cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Então é por toda a eternidade. Porque os salvos em Cristo, eles não morrem. Nós partimos daqui para uma nova vida com Cristo. Aleluia! Irmãos, uma palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, de 1 a 9, fala de um louvor da grande multidão. Quem é essa grande multidão? É a igreja do Senhor. É você que está aqui, individualmente, como um corpo na localidade, e em todo o mundo. Interessante, irmãos, que a palavra igreja, ela aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. Depois só vai aparecer a palavra igreja no capítulo 19, de 6 a 10, dos quais eu vou ler para os irmãos aqui, nós vamos ler juntos depois. E no capítulo 13, no versículo 9, já não cita igreja. Lá antes diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou a igreja. No sentido aqui plural, como nós estamos aqui, são igrejas. Cada um de nós que estamos sentados aqui somos igreja de Deus. E já lá no capítulo 13, versículo 9, diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Já não fala mais da igreja. Por quê? Por quê? Dá-nos entender que não está mais na terra. O louvor da grande multidão. Você faz parte dela? Já está sendo feito parte deste louvor que vai continuar? Ou perdemos a oportunidade? Interessante, irmãos, que no contexto da Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, o textos com os contextos, que assim os irmãos leiam. Procurem Bíblias que tem o contexto para que você leia e entenda. E bons comentaristas que temam a Deus, não comentaristas que fazem comentários acerca daquilo que eles creem, daquilo que eles pregam, não daquilo que a Bíblia realmente diz de verdade, porque existem. Interessante que no contexto aqui desse capítulo 19, de 1 a 9, tem 16 citações, só dentro desses versículos, de contexto, que se nós formos ver os contextos dos textos, passaríamos a noite aqui. E no livro dá 39, é muita coisa. O louvor é uma sincera resposta a Deus, por parte daqueles que o amam. Nós amamos ao Senhor, é a resposta para você, para mim.
Eu amo ao Senhor. E há décadas eu disse para Ele que o meu louvor é para Ele. Eu gosto de expressar isso. É uma sincera resposta. Quando nós nos reunimos como igreja, nos momentos que nós temos de início aqui, o louvor, isso é abençoadíssimo. Muitas das vezes estamos esperando a oração do final da pregação para ser abençoado, e você às vezes perde a bênção do início, da louvor, da adoração ao Senhor. Primeiro que você é abençoado porque você louva. Não importa a luta, dificuldade, provações que teve, derrame-se diante do Senhor no louvor. Quanto mais você conhece a Deus e entender o que Ele fez e faz, mais lhe responderá com o seu louvor. O louvor está no âmago da verdadeira adoração. Muitas das vezes podemos estar cantando, mas não estamos adorando ao Senhor. Existe diferença. É o louvor. Quantos salmos da Bíblia, principalmente na parte do Salmo 100, a partir de diante está lá, aleluia. É uma expressão do Velho Testamento. Louvado o Senhor, seja o Senhor. Tem um salmo, não sei se eu não me engano, 113:1. Louvai ao Senhor todos os gentios. Que graça maravilhosa o Espírito mostrou para essa pessoa, judeu escrevendo, falando, os gentios também louvam o Senhor naquela época, naquele tempo. Louvai ao Senhor os judeus, não os gentios, já estava dizendo isso. Como a palavra de Deus se cumpre, ela se faz na mente e no coração daqueles que o buscam. Que o seu louvor a Deus flua de seu entendimento de quem Ele é e de quanto lhe ama. Eu não preciso dizer para você que Jesus te ama, dizer para o mundo que Jesus os ama, porque Ele sabe que Deus os ama. Vocês não estão tendo entendimento porque o diabo rouba estas verdades dos corações. E a grande verdade é que nós somos amados pelo Senhor. Uma grande multidão celestial inicia um coro de louvor a Deus por sua vitória. O Apocalipse 19, de 1 a 3, nós vamos ler, diz assim: depois destas coisas, é outra palavra que tem que ser dita. O que o irmão João está dizendo na ilha de Patmos, quando ele estava lá preso por causa do Império Romano, a Babilônia daquela época. Ele diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! É a primeira vez no Novo Testamento que surge essa palavra, em Apocalipse. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos do século. Irmãos, aqui nós vemos uma exultação nesses 3 versículos, com um triunfo de justiça e da verdade. Em seguida, no versículo 4, os 24 anciãos identificados em Apocalipse 4:4, aqui no versículo 4 vai falar dos 24 anciãos que eu vou ler, mas em Apocalipse 4:4 diz: e ao redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos, irmãos, aqui é uma representação de representantes celestes de todos os redimidos, os glorificados, os entronados, adorando continuamente. 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, que quer dizer, simbolizando pureza. E continue dizendo:
e via tronos brancos, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Sugere que vitória e alegria. Os 24 anciãos representam todos aqueles que foram redimidos por Deus em todas as épocas. E isto é antes e depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós vemos todos os remidos antes do Senhor nascer, e depois que Ele nasceu e morreu e ressuscitou até os dias de hoje, são todos, judeus e gentios, fazem parte da família de Deus. Todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor, estão adorando agora. É o louvor da grande multidão. Finalmente, o grande coro celestial mais uma vez começa a louvar. Em 19:4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Irmãos, e no Apocalipse 5:11 e 14, no contexto, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Já pensou, irmãos? Milhões de milhões, milhares de milhares redimidos diante do Senhor, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. Irmãos, aqui nós vemos nesses versículos um reconhecimento universal e final, definitivo, da autoridade de Jesus Cristo. Interessante, irmão, que lá em Filipenses 10, versículo 11, Filipenses capítulo 2, (10 ao 11) diz assim, começando do 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo é absoluta neste versículo. Sua autoridade é universal. Chegou o momento, irmãos, das bodas do Cordeiro. A partir do versículo 6 ao 8. Do 5 diz: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha o que João estava vendo, os remidos, a igreja já diante do Senhor, trazendo isso para nós que estamos aqui, porque se o Senhor vier agora buscar a sua igreja, ou se nós partirmos agora, ou amanhã, não sei o momento de nossa partida, nós já estamos contados com esse grande coral que vai acontecer no céu, que já acontece de antemão. Amém? Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13. Interessante, irmãos, no versículo 1, então, vírgula. Esse então, o que está dizendo esse então? Eu vou aproveitar uma observação que eu coloquei na minha Bíblia, né? Esse então refere-se ao capítulo 24, que Jesus falou no Monte das Oliveiras. Depois vocês leem o que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus. Tem muitas coisas em Apocalipse e no decorrer da Bíblia. Coloca esta parábola no tempo antes e durante a volta do rei da terra, a terra de Jesus vir. Interessante, logo após o capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de uma parábola, né? Jesus falava em parábola. O que é parábola? Explicar coisas espirituais com figuras terrenas, para que os discípulos pudessem entender, e também nós entendemos assim. Ele falou da parábola da figueira, exortação à vigilância. Começa com a dor de parto, né? Que a Bíblia fala lá, e Jesus fala, eis que virá as dores de parto, né? Naqueles dias. Depois ele fala da parábola do bom servo, do bom servo e do mau. Ele diz aqui, o descrente, né? Recusa a crer na promessa. Aí ele vem da parábola das 10 virgens. Esta parábola diz que deve estar preparando lâmpadas cheias do azeite. E o texto diz, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, apenas as lâmpadas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo. Como está o seu reservatório? No caminhar deste mundo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí vem a parábola dos talentos logo depois. A oportunidade desperdiçada é o significado da parábola dos talentos.
Nesta parábola das 10 virgens, Jesus nos ensina que cada um de nós é responsável pela sua condição espiritual. O Norival Júnior não é responsável pela minha vida espiritual, não. Ele tem que ser responsável pelo testemunho dele, eu pelo meu testemunho, mas a minha vida espiritual, eu sou responsável por ela. Eu tenho que buscar. A Bíblia é: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Muitas das vezes nós buscamos o Senhor com interesses extras. Não é para a glória de Deus muitas das vezes. E o Senhor conhece o nosso coração. É chegado ao seu reino, sendo comparado com um casamento. Todos devem estar preparados. O casamento judaico, o noivo ia lá, né? O noivo via. A noiva era apresentada para ele, ele ia, mas ela estava se preparando para encontrar um dia com o noivo. Aí o dia das bodas ele vinha para encontrar com ele, e o dia das bodas vai chegar. Nós, cada um individualmente, somos a noiva do Cordeiro, e como noiva nós devemos estar preparados. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Como está a minha preparação, a sua preparação como igreja, nos dias em que estamos vivendo. O nosso testemunho, a nossa palavra, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa visão, que nós temos visto, ouvido. Quando ele voltar para levar o seu povo para o céu, devemos estar prontos, pois não sabeis o dia nem a hora. Já houve marcação de data no mundo que Jesus viria, não veio. Aí inventaram uma outra história. Não vou citar o grupo religioso da época, que é conhecido. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada. No último minuto não haverá uma segunda chance. Nós vimos no versículo 11 e 12. A minha bênção eu não posso emprestar para você. Você que tem que buscar a sua comunhão com o Senhor no dia a dia. Cada um de nós. Cristo compara a chegada de seu reino a uma cerimônia de casamento, para a qual todos devem estar preparados. Amém? Do versículo 7 até o versículo 9 de Apocalipse 19, diz: alegremo-nos, exultemos. Irmãos, só de ouvir estas coisas, estas verdades, para nós como igreja, é momento, não tem tristeza no mundo que vai tirar isso do nosso coração. Nada, nós temos que pensar assim. O nosso louvor não é limitado, o nosso louvor a Deus não é limitado ao meu sentimento do meu coração. Hoje eu não tive isso. Parece que Deus é o culpado. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus nos tem dado vestiduras brancas. Isso que o mundo quer ver em cada igreja. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse é o ponto culminante da história. O julgamento dos ímpios e as bodas do Cordeiro com sua noiva, a igreja, comunhão e bem-aventurança eterna. A igreja é formada por todos os crentes fiéis,
de todos os tempos. Lá na eternidade, na adoração ao Senhor, não vai ter grupos diferentes lá adorando Deus, não. Cada um no seu cantinho. Não, é a igreja do Senhor, e por que não ser hoje? Na unidade do Espírito Santo de Deus. As vestes da noiva estão em nítido contraste com as roupas enfeitadas da grande prostituta. De Apocalipse 17:4, que diz lá: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É a chamada Babilônia, com seus inúmeros deuses, riquezas, glória terrena. Nos tempos de João, era Roma. João citou Babilônia, porque se falasse Roma, ele era perseguido, os cristãos eram perseguidos no Império Romano. A Babilônia antiga atacou o povo judeu em Jerusalém, e ele colocou ali. E hoje, irmãos, também não é muito diferente, não. O que é abominações? Adoração a ídolos e a sua profanação. É muito mais fácil buscar um ídolo para adorar do que buscar um Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro precisa de ter vida. Como diz Isaías, o homem pega um pedaço de pau, corta no meio, racha uma parte, faz um guisado. O outro ele faz um boneco e ajoelha no pé dele e adora. Assim é a humanidade sem Deus. Faz os seus próprios deuses, os seus próprios bonecos. Isso é Babilônia. Usa meios imorais para alcançar suas próprias vantagens, prazer e prosperidade, adornando-se para atrair as nações. Babilônia representa os inimigos da verdade e do povo de Deus. 18:4-5 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados, e para que não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou e tem praticado. A Babilônia religiosa persegue os santos de Deus, os verdadeiros. Perseguiu até na Idade Média, matou, queimou, fez o que pôde. Vocês sabem do que eu estou dizendo, quem conhece a história. Apocalipse 7, 9 e 10. Amém, Senhor. Depois destas coisas, vi, eis grande multidão. Grande multidão. Estaremos lá, meus irmãos. Se você não tem certeza disso, entregue seu coração a Jesus. Deixe o Espírito transformar a sua vida. Com Cristo nós temos lutas. No mundo é pior ainda, porque o Espírito Santo nos dá poder, nos dá graça, sabedoria, discernimento. Grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A Jesus pertence a salvação. A salvação é somente em Cristo. Não é em religião. Aliás, a palavra religião é correta, né? Quer dizer religare. É aquilo que liga você a Deus. Aí é a religião verdadeira. Fora disso é engano, é mentira. Grande multidão. Que quer dizer o texto? Todos os remidos de toda a história. Desde Gênesis até Apocalipse, quando o Senhor findar todas as coisas.
Vestiduras brancas e palmas simbolizam a justiça e a vitória, né? As partes figuradas no Apocalipse, né? São figuras que mostram, né? Representa. Essa multidão celestial é composta por todos aqueles que permanecem fiéis a Deus. Nenhum crente verdadeiro precisará se preocupar com o grupo que irá pertencer. Já fazemos parte dessa grande multidão de remidos, de salvos, comprados pelo Senhor e levados para a eternidade. Deus inclui e protege cada um de nós, e nos foi dada a garantia de um lugar à sua presença. As pessoas procuram inúmeras maneiras de eliminar a culpa do pecado. Boas ações, achando que existe uma balança lá no céu, você faz boa ação aqui, o pecado sobe, desce. Boas ações é o amor, todos nós temos no coração, todo semelhante, todo ser humano tem que amar o seu semelhante, independente de raça, cor, tamanho, o que for. Isso é verdade da Bíblia. Não são o que eu faço de bem que eu vou ter mérito com Deus. Você faz porque Deus está fazendo para você, não é nada disso, porque o Senhor já fez por nós. Ocupações intelectuais, e até lançando culpa nos outros, e as chamadas religiosidades. A multidão celestial, entretanto, louva a Deus dizendo que a salvação é concedida por Ele e pelo Cordeiro. A gente lê aquele texto maravilhoso da Bíblia de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Satanás já é vencido em Jesus, e todos quanto estão em Cristo Jesus já venceram o inimigo, porque o sangue do Senhor Jesus nos cobre, nos purifica, nos perdoa, nos santifica. Debaixo da graça do Senhor, o inimigo não tem poder de tocar em nós. Já no Velho Testamento tem lá, no arraial de Deus não há encantamento. A fé dos antigos já falavam isso, quanto mais hoje, com o texto que nós temos, com a Bíblia que temos, o Espírito que habita em nós, nos guarda. A salvação do castigo pelo pecado somente poderá vir através de Jesus Cristo. Não adianta buscar outros meios. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nisso resume toda a Bíblia. Ele é o caminho, não é os caminhos. Todo caminho vai a Deus? Não, o caminho é Jesus. Toda religião leva a Deus? Mentira, é por Jesus. Porque nem todas as religiões confessam Jesus como Senhor. Senhor realmente. A salvação do castigo pelo pecado somente poderá vir através de Jesus Cristo. Você já eliminou a culpa do pecado? Essa grande multidão, irmãos, são os vencedores que têm as suas coroas e vivem no lugar que lhes foi preparado para onde foram com Cristo. Essa é a grande multidão. É os salvos, os remidos do Senhor. A igreja do Senhor aqui em Vitória, na Serra, em Jetibá, por onde o irmão Valtir andou, deixou testemunho da igreja, que eles continuem com a verdade, que muitas das vezes ouvimos, entendemos, não passamos a esquecer de verdades. A Bíblia, quando diz que o diabo veio para roubar, destruir, ele não vem roubar a sua paz, ou qualquer coisa, não. As verdades também que você tem ouvido da palavra, no dia a dia, ele pode estar colocando dúvidas. Ele é ladrão das verdades. Não demos ouvido ao inimigo, demos ouvido à palavra de Deus, o que ele tem nos dito. João 14, de 1 a 4, no Evangelho.
Amém. João 14, de 1 a 4, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Muitas das vezes, irmãos, no nosso dia a dia, de tantas coisas que a gente vê nesse mundo, coisas que não entende, como é que um ser humano, dotado de inteligência, sabedoria humana, ou das coisas até que Deus mostra, faz o que acontece no mundo. Nós vemos uma violência no dia a dia que nos assusta. Nós vemos uma nação jogando bomba na outra. Isso não é cabível no mundo de hoje, nunca foi. A paz, ela é muito mais rica, ela traz muito mais coisas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi. Vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Desejo do coração de Jesus. Ele quer estar conosco, comigo, com cada um que está aqui, com cada um dos servos dele neste mundo. Vamos colocar assim, a ansiedade de Jesus, né? E essa ânsia existe no meu coração de estar com Cristo? Qual o valor que nós damos nesta vida? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui nós vemos, irmãos, lá em João 13, de 36, Jesus respondeu a Pedro. Aqui nesse texto, agora Jesus está respondendo aos seus discípulos, ele tem em volta dele, nas dúvidas, e para todos nós que estamos aqui. Ele está dizendo que ele foi preparar lugar para cada um de nós que estamos aqui. Depois de ser arrebatada, a igreja celebrará a ceia das bodas do Cordeiro. A grande multidão de salvos. A grande multidão dos salvos. Amém? Você é parte desta grande multidão? Diz para você mesmo, para o seu coração: se as trombetas tocarem agora, você vai continuar sentado aqui ou vai partir? Isso eu estou dizendo é seu coração. Eu tenho plena certeza em Jesus que vai ficar minha Bíblia aqui, esse monte de roupa aqui, porque essa roupa não vai, né? A Bíblia diz, né, linhos finíssimos e brancos, simbolizando a justiça. Glória a Jesus. Fazemos parte dessa grande multidão, irmãos, como igreja, e pensemos nessas verdades.